Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Olha só, hoje eu separei uma conversa para o nosso cardápio de ideias sobre língua, linguagem, usos, compreensões, relações e contextos. Ufa, quanta coisa, né? Mas separei aí, pessoal, um elemento do qual tem se falado muito na contemporaneidade. E um elemento que está extremamente relacionado com a linguagem. Eu diria que os dois assim andam muito juntinhos, né? Que a linguagem sempre vem carregada desse elemento em qualquer escolha, em qualquer momento, tá? E que esse elemento também não se pode fazer, não se pode perfazer de maneira interessante se não contar com a linguagem ou com a língua. Muito bem. Do que é que vamos tratar mesmo, gente? Olha lá, de língua e ideologia, de escolhas sintáticas e lexicais que denotam, que comprovam, que confirmam a existência justamente, pessoal, de uma nitidez ideológica nas escolhas que nós fazemos dia a dia, passo a passo, obviamente, pelo tipo de vocabulário que a gente usa, né? Então, existem muitas maneiras de se dizer a mesma coisa, né, pessoal? E olha, tudo vai depender da formação ideológica que temos para dizê-la. Para isso, pessoal, para discutir essas coisas com vocês, eu trouxe um pouco de aparato teórico para iniciar, porque creio que sem ele a gente só faz exemplos, mas não consolida a existência de uma análise sobre língua e ideologia, tá bem? Então vamos dar uma olhadinha nesse aparato teórico e em seguida a gente capricha aí na percepção disso no texto. Me acompanha? Sim? Garantido? Então vamos lá, vamos juntos. Olha lá, língua e ideologia, escolhas sintáticas e lexicais. Então vamos lá, como eu disse, ó gente, um pouco de teoria. E eu diria a vocês, ó, que se interessarem, gente, por discutir, por entender um pouco mais de como a linguagem carrega marcas ideológicas, além do toque aqui que eu vou dar pensando nisso, procurem publicação do professor Fiorin, gente, do professor José Luiz Fiorin. Ele trabalha muito bem com a análise dessa implicação entre língua e ideologia e com exemplos bem bacanas em língua portuguesa, tá? Vamos lá. Segundo Fiorin e Faiclaw, da mesma forma como os textos sempre recorrem a outros textos, ou seja, como a gente está gerando intertextualidade o tempo todo, pessoal, sejam eles contemporâneos ou mais antigos, o discurso é sempre gerado a partir da combinação de outros discursos, a interdiscursividade. Faiclaw, citando Foucault, afirma que os relacionamentos entre os discursos incluem analogia, oposição, complementaridade e relações de delimitação mútua. Bom, pessoal, olha, só por esse trecho, fique na tela comigo, vamos conversar um pouquinho, a gente já tem aí uma carga de conteúdo muito ampla, muito evidente, né? Primeiro, a ideia da intertextualidade, quer dizer, então sempre a gente está marcando releituras de texto, e a ideia da interdiscursividade, quer dizer, sempre a gente está dialogando em discursos aí, né? Muito bem. Então vai lá, ó. O filósofo marxista Althusser, 69 e 85, as duas publicações, tá, gente, dele, a que se faz referência aqui, concebe a ideologia como imaginário que intermedia a relação das pessoas com suas condições de existência. No que concerne à produção econômica, devido à ideologia, os sujeitos percebem-se livres e com condições de alcançar posições mais altas na hierarquia social. Todavia, não se dão conta de que o sistema capitalista os conduz a ocupar uma determinada função nas relações de produção ou de exploração. Vejam só, gente, é importante entender, ó, que essa publicação, por exemplo, ela vai acontecer em 69, tá? No momento aí em que, no século XX, se fazia muita reflexão sobre os acontecimentos tecnológicos, principalmente, do início do século XX, tá? Então era a segunda metade, mas a segunda metade refletindo sobre como as transformações do início do século XX vieram desembocar nessa segunda metade.
tá? E uma dessas relações estava justamente relacionada e muito relacionada, gente, olha só, a ideia da produção econômica. Como é que estava se consolidando aí? Bom, o que acontece aí, né? Guerra Fria, depois da última grande guerra, da Segunda Guerra Mundial, né? Lá nos anos 40, o que vai acontecer? Vai acontecer uma consolidação de capitalismo versus socialismo com a antiga União Soviética, né? E aí vai haver muita reflexão sobre qual é o caminho a que o capitalismo conduz o sujeito, o indivíduo, que caminho de consumo ou de pertinência ou de pertencimento a um espaço é esse, né? E as reflexões sobre linguagem não deixavam de tomar esse caminho, de percebê-lo também, gente, elas também faziam isso. Por isso a gente vai ver aqui, ó, um filósofo tratando disso, tá? Agora vai lá, ó. Vamos entender o que significa então essa tal dessa ideologia para a gente caracterizar, para a gente caminhar, inclusive, um pouco melhor nesse sentido. Olha só, a noção de ideologia para o Tusser está intrinsecamente relacionada de sujeito, aspecto demonstrado através dessas duas teses. Só a prática através de ou sob uma ideologia. Só a ideologia pela linguagem e discurso, sujeito e para o sujeito, as quais levam à formulação central. A ideologia interpela os indivíduos enquanto sujeitos. Então quer dizer o quê? Olha, a ideologia, gente, faz as pessoas perceberem que nós precisamos, por exemplo, de linguagem no discurso. Quer dizer, só existe produção e análise linguística de linguagem no próprio discurso, no próprio tratamento interdiscursivo, na produção de informações, de mensagens de sujeitos para sujeitos. Então, olha lá, quer dizer, a carga que eu dou para aquilo que eu falo, a carga inclusive do peso cultural que eu dou para aquilo que eu falo, tem a ver com a minha formação enquanto sujeito, né, enquanto indivíduo. Os costumes, a família, o lugar onde eu nasci, onde eu fui educada, tem tudo isso, gente, a ver com conforme a gente vai dando essas características, né? Tem a ver também, claro, com as características alheias. E isso é importante. No meio em que a gente está inserido, como é que a gente se defronta ou como é que a gente se agrega àquilo que vem nesse sentido, certo? Daí diz assim, ó, a percepção da ideologia presente em textos e as pistas que permitem ler o que não está escrito. Então, pessoal, essa ideia de carga ideológica, que vai ser justamente, né, a formação cultural, familiar, política, embora ultimamente a gente fale só em ideologia política, né? Ela não se apresenta só nisso não, gente, nos discursos políticos, né? Então, cultural, familiar, política, que mais? Que tipo de ideologia ou de formação ideológica a gente tem, pessoal? De contexto. E também religiosa. Tem tudo isso, pessoal, que vai cair, o que vai ser trazido aí para a gente perceber, trazido à tona, né? Como elemento dessa relação interdiscursiva que a ideologia estabelece, tá? Muito bem. Vamos falar um pouquinho, pessoal, olha só, falando desses elementos culturais e ideológicos, vou falar um pouquinho até para tocar nesse sentido como uma brincadeira, mas para a gente perceber exatamente como simples hábitos, costumes, rotinas que a gente tem cotidianamente podem ser e são interpretados de maneira muito diversa, por exemplo, em outras culturas ou em outros enfoques culturais. Olha lá, pessoal, o que estrangeiros pensam de hábitos brasileiros? Dá uma olhada. Escovar os dentes no trabalho. Olha só, tem 3 respondendo aqui. Um diz que parece uma boa ideia, na verdade, mas ele nunca ia lembrar de levar a pasta e a escova para o trabalho. Para brasileiro isso soa estranho, diz, oi, como é que é? Então o cara passa o dia inteiro falando com as pessoas, conversando, almoça, come, toma café, né? E não escova os dentes em momento algum. Para a gente soa meio estranho esse outro lado, né? Segunda opinião, gente, diz o quê? Isso é estranho, mas vocês provavelmente têm dentes excelentes. Os hábitos de higiene dental de vocês estão muito à frente dos nossos. Outro,
É um pouco estranho, mas parece ser uma boa ideia. Eu tenho uma escova de dente no trabalho, mas me sinto esquisito porque mais ninguém tem. Então eu nunca uso. Olha só, gente, estão vendo? Vamos recortar e pensar aqui, ó, em ideologia, contexto, mecanismos de condicionamento, né? Formação familiar, enfim, cultural. Olha só, nenhum deles acha que é uma coisa descabida, né? Que faz mal ou coisa assim, tá? O primeiro diz que é uma boa ideia, o segundo é estranho, o terceiro junta estranho e boa ideia, né? Então vejam, no balanço geral, para eles é uma ideia interessante, mas que é estranho. Por que que eles vão justificar isso? Ele diz, primeiro, não tem o mínimo hábito, né, de levar escova de dente e pasta de dente para o trabalho. O segundo vai comentar, inclusive, a consistência ou a qualidade que pode ter a nossa dentição, né? Porque dizer, ó, os hábitos de higiene de vocês são ótimos, né? E o terceiro vai dizer o quê? Olha, tá vendo aqui, gente, o contexto em que ele circula, né? Ele vai dizer, pera lá, eu me sinto esquisito, eu tenho vergonha, por quê? Porque só eu tenho essa escova de dentes, então eu nunca uso, tá vendo? Então tem a ver com a formação cultural do sujeito, familiar, partidário, político, ideológica, né? Tudo isso. Tem a ver com o mecanismo, com os meios em que ele circula, né? Se ele tem essa, vamos dizer, essa abertura para escovar os dentes, por exemplo, no trabalho ou não, tá? Muito bem, gente. Agora, olha só, outra. Vai lá, ó. Não é esquisito, mas tirar selfie fazendo isso, sim. Por quê, pessoal? Ela está fazendo referência, claro, à quantidade, por exemplo, de brasileiros que tira selfie no banheiro escovando os dentes, né? Então ela diz, olha, eu não acho esquisito escovar os dentes, embora eu possa não escovar, dá para entender isso também, né? Mas acho esquisito alguém escovando os dentes tirar selfie para mostrar que está escovando os dentes. Outro, diz o quê? Bom saber, quando eu for ao Brasil, vou fazer isso para vocês não pensarem que eu sou nojenta. Então, olha só, o que é que tem também aqui, gente? A ideia de inclusão, de ser aceito, né? Para dizer, opa, pera lá. Isso aqui, gente, tem a ver com um provérbio utilizado desde a Roma Antiga, né? Em Roma, como os romanos. Quer dizer, à medida que você vai visitar, frequentar, conhecer, conviver, morar num determinado lugar que tem uma cultura, você tenta se adequar a essa cultura, né? Você não tenta impor a sua. Por isso esse provérbio, em Roma, como os romanos, né? Em Roma, do jeitinho que os romanos fazem, tá? É esquisito, mas eu sempre tenho cáries, então quem é o bobo da história? Opa, olha só, ela fazendo o reconhecimento aí do meia-culpa, né? Dizendo, é esquisito você escovar os dentes no trabalho, né? Mas ela diz, poxa, mas pensando bem, eu sempre tenho cáries, não faço isso. Então, quem será que é bobo aí? É quem leva a escova para o trabalho e escova os dentes lá? Ou quem não leva? Outra, mais uma vez o Brasil faz a gente parecer um bando de maltrapilhos que não sabe o que é um sabonete, né? Por quê, pessoal? Aqui ela está, claro, enfatizando e eu diria até caricaturizando a relação, né, de higiene entre brasileiros e outros povos, brasileiros e alguns povos europeus principalmente, né? Por quê, pessoal? Ao passo que aqui nós inclusive tomamos uma média de banhos maior do que em alguns lugares da Europa, nós também, veja só, escovamos os dentes no trabalho, né? A gente almoça ou faz uma refeição e escova os dentes. E ela diz, olha, mais uma vez, né, o Brasil fazendo com que a gente pareça um bando de maltrapilhos, porque enquanto ninguém tinha falado pra gente que escovava os dentes no trabalho, né, que escovava durante o dia e não só de manhã em casa e de noite em casa de novo, estava tudo bem, estava tudo na santa paz. Quando alguém conta que faz isso, diz, puxa vida, não é que é verdade, né? Que ficar de repente essas 8, 10 horas sem escovar os dentes pode ser nocivo, pode acumular um monte de coisa na minha dentição. Então ela diz, ó, a gente fica parecendo aí um bando de maltrapilhos, né? Depois, gente, acho que eu deveria adotar esse hábito. Todos nós deveríamos. Parabéns. Olha só, então, né, ela diz, puxa, deveria, né? Ela faz um comentário elogioso e até pensando aí numa autoavaliação.
para uso desse mesmo hábito, para adoção desse mesmo hábito, né? Eu vi uma pessoa fazendo isso em São Paulo e pensei que ela tivesse uma consulta no dentista depois. Faz mal para os seus dentes escovar mais de 2 vezes por dia. Coma uma folha de hortelã em vez de fazer isso. Olha só. Esse aqui é um pouco mais ousado, né, gente? Até dá um conselho diferente para dizer, não, ó, faz mal. Você tá... E, de fato, pessoal, há pesquisas que trabalham aqui nesse último comentário, fazendo muita reflexão a respeito da escovação, porque toda vez, claro, que a gente escova os dentes, também tem uma questão de desgaste de esmalte dos dentes, né? Então, quer dizer, tem aí, gente, explicação para todo lado, tá? Agora, dá uma olhada, pessoal, se nós estamos falando em mecanismos que fazem da linguagem uma marca ideológica ou trazem para a linguagem usos ideológicos, vamos falar um pouquinho de como isso aparece em determinados textos e contextos com exemplo? Para isso eu trouxe aqui um exemplo que analisa aí um acervo de propagandas do Globo. Olha só, diz assim: visitar os jornais antigos e as propagandas publicadas em suas páginas é um convite a mergulhar nos costumes de uma época. É isso que mostram os anúncios que ocupavam as páginas do Globo, nos meses de maio de décadas atrás, para homenagear as mães. A data de celebração à maternidade foi criada no Brasil em 1932, no início do governo de Getúlio Vargas, quando foi escolhido um dia do mês, atualmente o segundo domingo. A iniciativa remete à história da americana Anna Jarvis. Em 1905, a morte da mãe inspirou Ana a organizar um dia para celebrar todas as mães. Então, pera lá, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui já nos primeiros compassos desse texto, né? Claro que você já deve ter se ligado e pensado o seguinte, pera lá. Se a gente está falando na celebração, né, da maternidade, Dia das Mães, em homenagem às mulheres, mas está falando, olha só, em acervo antigo, o que a gente vai ter aí? Um estereótipo feminino bem diferente dos dias de hoje. Bom, ou melhor, bem diferente do que nós gostaríamos que fosse. Às vezes ainda parece ser início do século XX, né, gente? Mas tudo bem. Então, olha lá. Nós vamos ter aí uma marca de estereótipo. E quero que vocês anotem bem certinho. É estereótipo, não é estereótipo, tá bom? É E aqui, ó, tá? Muito bem. Aí vai dizer assim, ó. Na edição do Globo de 29 de maio de 1947, uma ilustração de uma mãe erguendo o filho pequeno vinha acompanhada da frase Dia de Gratidão dos Filhos e um poeminha do Coelho Neto, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, onde ocupava a cadeira número 2. O primeiro verso dizia: ser mãe é ter um mundo e não ter nada. Tratava-se de um anúncio da loja A Exposição Carioca, no Largo da Carioca, centro do Rio, que lançava presentes especialmente para a data. O perfil da mulher na imagem conta a história de uma maneira de ver o mundo ainda mais forte na sociedade daquele período. Olha só, a escolha por uma mulher branca, de cabelo curto e corpo esguio, usando vestido de mangas compridas, bem ajustado. Décadas depois, em outra edição do jornal, um anúncio do Ponto Frio de 1986 dizia: hoje é dia de quem faz a casa feliz, tá? Bom, gente, só por aí, tá? Só por esses dois elementos, vamos conversar um pouquinho sobre essa ideia de estereótipo, tá bem? Então, volta lá, ó. Onde eu sublinhei aí, tá? O que nós vamos ter? Vejam, a ideia de escolha por uma mulher branca, de cabelo curto e corpo esguio, usando um vestido de mangas compridas, bem ajustado. Com o dizer o quê? Ser mãe é ter um mundo e não ter nada. Veja só, né? Depois, um anúncio do Ponto Frio em 86 dizia o quê? Hoje é dia de quem faz a casa feliz. Vejam que interessante. Os dois momentos aí, gente, vão tratar a mãe como alguém que naturalmente deve perceber como natural o padecimento, ou alguém atrelado ao lar, atrelado à casa, né? De maneira assim, olha, vamos dizer,
quase que inalienável, né? Não dá para passar para outra pessoa essa responsabilidade, ainda mais hoje é o dia de quem faz a casa feliz. Vamos lá, vamos seguir, a gente vai vendo os estereótipos, depois a gente comenta mais, tá? Diz assim, ainda hoje, depois do Natal, o Dia das Mães é uma das principais datas do comércio brasileiro. Na década de 50, um anúncio de uma loja de discos celebrava a data. Publicada em 3 de maio de 55, a peça publicitária das lojas Palermo, no Largo da Carioca 14, centro do Rio, brincava: "Um beijo, mãezinha, um beijo com música." O desenho de uma mãe feliz e sorridente, mostrando um disco, aparece ao lado. "Edifique a sua discoteca", afirmava o texto. O viés sexista era muito marcado pelos anúncios que relacionavam a mãe à ideia de cuidadora do lar. Produtos e eletrodomésticos para casa ficavam entre as figurinhas carimbadas de anúncios até de 2 décadas depois. Em 19 de maio de 72, um aspirador de pó, por exemplo, era vendido como algo que garantia uma vida sem canseiras e mau humor. "Está na hora de dar uma folga para sua mãe. Afinal, ela não é de ferro", dizia a mensagem do texto da publicidade da Electrolux. Em outra, do ano seguinte, uma máquina de costura Singer é colocada como um sonho de consumo de uma família que deseja ficar bem arrumadinha e precisa de alguém para consertar as roupas. Esse alguém seria, pela lógica da data comemorativa, a mãe. "Dê uma Singer Flexiponto para sua mãe, mesmo que seja com segundas intenções." Era a frase destacada na imagem em 8 de maio de 73. Espera lá, pessoal, vamos observar aqui, olha só. Veja, nós temos aqui um caminho da década de 50 até chegar nos anos 70, tá? Observe então com a prof um pouquinho aqui, ó. Aqui, uma marca dizendo o quê? Um beijo, mãezinha, um beijo com música. Algo que não atrela, né? Por exemplo, a mãe, a casa, essa dona do lar, essa cuidadora, tá? Embora haja essa ideia de edificar a discoteca, né? Mas tudo bem. Agora vejam o que diz aqui no próximo parágrafo, a ideia do viés sexista, ou seja, ela é que tem que cuidar, né? Dos afazeres domésticos, das coisas do lar. Vejam. Diz, ó, propaganda de aspirador de pó em 72, falando para tirar canseira e mau humor, né? Depois, olha só, uma publicidade da Singer, de máquina de costura, gente, dizendo para quê? Para mandar, ou para dar de presente para a mãe, mesmo que com segundas intenções, ou seja, quer dizer, você dá essa máquina para sua mãe como um carinho, tá? Mas você pode dar essa máquina para sua mãe porque de fato você quer que ela costure para você, né? Então, e olha, gente, tudo isso tem que ser muito bem cuidado quando a gente analisa essas coisas, porque senão tem gente que vai fazer um 880 aí quando se fala em viés ideológico, né? Vai dizer, então ninguém pode ajudar ninguém, ninguém pode dar um presente pensando que alguém, por exemplo, não posso te dar uma forma de bolo, dizendo, olha, faz um bolo para mim, né? Porque eu tô te explorando, porque isso, porque aquilo, vai dizer, puxa vida, também não pode mais nada. Calma, pessoal, né? Então não façam essa leitura. A gente está analisando aqui o tipo de discurso, vamos dizer assim, ó, encalacrado, arraigado. Não era assim uma brincadeira, era o discurso único a respeito de como agradar a mãe, tá? Então, por isso, façam a análise aí e vejam a temporalidade da situação. Por isso a gente está falando de caráter ideológico da propaganda. Vai lá, mais um pouquinho. Diz assim, uma loja da Avenida 13 de Maio, o Magazin Renasa, e outra da Rua Uruguaiana, Leão da América, ambas no centro do Rio, chamavam o dia 10 de maio de 1959 de Dia dos Presentes para o Lar. Olha, aqui sim, então tá vendo? É essa força, gente, do tipo de discurso, tá? Os mais variados artigos de utilidade para uma casa eram anunciados, das porcelanas ao liquidificador. Dificilmente uma peça publicitária com esse teor passaria ilesa aos olhos dos movimentos feministas de hoje. Mesmo nos anos 80, uma lava-louça era anunciada com o título "Mão só tem duas", fazendo o quê, pessoal? A brincadeira, né, com mãe só tem uma, sugerindo que cabe à mulher o papel de lavar as louças da casa.
A propaganda, publicada no jornal em 6 de maio de 84, diz ainda que mão de mãe faz muita coisa e ambas as mãos se estragam cada vez que ela vai lavar louça. Compre uma lava-louça Brastemp e dê à mamãe um feliz dia das mãos, das duas, terminava o texto. Já no fim da década de 80, a mulher chegava aos anúncios de automóveis, da divisão de veículos da loja de departamentos Mesbla. Com o selo do Ano Brasileiro de Segurança no Trânsito, a propaganda trazia um texto em que uma mãe dava conselhos ao filho. Alertava de maneira irônica sobre o perigo do excesso de velocidade nas estradas, lembrando a espera de 9 meses até o nascimento do filho. Mamãe falou que se eu correr na estrada posso morrer, e o pior, vou perder o bolo de chocolate que ela fez no domingo. Começava o texto publicitário. Prove que você já é um homenzinho e dirija com cuidado, lembrando sempre que sua mãe esperou por você 9 meses. Tenha calma, meu filho, finalizava. Em 2012, o Barra Shopping, por sua vez, sorteava uma Range Rover Evoque, anunciado como algo para encantar sua mãe. Apesar de atual, a propaganda ainda reproduz características femininas representadas no passado, ou seja, a mulher continua sendo branca e magra. Quando o telefone fixo tinha muito mais espaço no dia a dia dos brasileiros, em maio de 2000, os olhinhos brilhantes de um bebê, com a mão na boca, amparado pela mãe, de olhos fechados ao fundo, chamava a atenção do anúncio da Telemar, Hoje Oi, sobre o valor de uma ligação. Dizia o texto que toda ligação interurbana para telefone fixo pelo 31 sairia pelo mesmo preço de uma ligação local, 8 centavos. Hoje, a melhor lembrancinha que você pode dar para sua mãe custa só 8 centavos. E aí, pessoal, olha só, aqui é a reprodução da lojinha de discos lá, ó. Um beijo, mãezinha, um beijo com música, tá? Bem, olha só, há muitos elementos também pejorativos aqui, gente, que podem ser lidos assim, né? Por quê? Porque dizer, vou dar uma lembrancinha, né? Então, a lembrancinha que custa 8 centavos. Quer dizer, muita coisa desse discurso estereotipado, vamos dizer assim, ainda sobrevive. Não só sobrevive, como vira tema, né, gente, de questão do Enem, por exemplo. Uma questão na primeira aplicação do Enem 2016, de Ciências Humanas, trouxe uma propaganda do arquivo de História da Propaganda, gente, lá dos anos 60, de uma mulher vestida de astronauta com a embalagem de um limpador de cozinha na mão. E escrito assim que, nossa, que as mulheres iam deixar a lua, ó, tinindo de limpa, né, limpíssima. Aí, junto com essa imagem, com essa propaganda, vinha um textinho que mostrava que houve comentários machistas depois que a NASA anunciou, em 2015, uma viagem tripulada majoritariamente por mulheres, né? Então, a ideia era que a gente percebesse o quê? Que tanto lá nos anos 60, esse estereótipo de alguém que não pode ter essa força condutora de liderança, mas que vai limpar a Lua, em lugar de ser chefe de comando de astronauta, por exemplo, diz, ó, continua evidente na nossa sociedade esse estereótipo machista, né? Então, essas ideias, pessoal, são muito importantes para a gente ligar justamente a leitura do texto ao caráter ideológico da força da expressão que a gente oferece, tá? Uma sugestão aí para você. Falando disso, gente, de astronauta, de mulher e tudo mais, Estrelas Além do Tempo. Um filme que vale muito a pena para contar essa história, principalmente porque ele retrata essa situação ainda de segregação, negros e brancos não podendo os negros usarem os mesmos banheiros que os brancos nos Estados Unidos na primeira metade do século XX. Então, vale a pena Estrelas Além do Tempo para você justamente refletir a respeito. Gente, olha só, até hoje pouca gente sabia que houve mulheres matemáticas brilhantes atrás dos cálculos e da força que fez com que, de fato, o homem chegasse à Lua no fim dos anos 60, né? Pessoal, um abraço a todos, bons estudos, comenta, conversa conosco e nos vemos já já em outra aula.